Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vim trazer uma palavra para vocês que se encontra no livro de Josué, capítulo 7, versículo 1 ao 13, mas não vou estar lendo todos os versículos, até para que você possa também ler essa passagem bíblica e possa meditar nessa palavra e que o Espírito Santo venha falar com você da mesma forma que ele falou comigo, porque eu creio que a palavra se renova todos os dias. Amém? Vou ler aqui para vocês. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens à cidade de Ai, que está junto a Beteavém, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: sobe e espiai aquela terra. E eles subiram e espiaram a terra de Ai. Um pouco depois, eles voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a terra de Ai. Não canse seus homens, porque eles são poucos. Não fatigue ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá o povo, uns 3.000 homens enviados por Josué, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 soldados, ou servos, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Só vou ler até aqui, vocês depois leiam o resto dos versículos, até o versículo 13, e meditem nessa palavra. Eu creio que o Espírito Santo vai falar fortemente com você. Essa passagem eu escrevi no dia 5/6/2024, eu costumo colocar data quando eu escrevo. Tem muitas folhas aqui, mas eu resumi para chegar no consenso do que essa palavra realmente quis trazer para nós, quis trazer para mim, de fato, e eu quero compartilhar com vocês. Eu já quero deixar uma pergunta para vocês que vão assistir esse vídeo. O que impede você de conquistar suas vitórias? O que impede você de conquistar aquilo que você deseja? Aqui a gente vê um povo que se afastou de Deus. E esse afastamento levou eles à transgressão. Levou eles ao pecado. E a gente sabe que o preço do pecado nada mais é que a morte. Josué deixou de dar ouvidos a Deus. Josué deixou de consultar a Deus para consultar os seus servos, consultar os seus soldados. E na palavra você vai ler, você vai ver no que isso resultou. O que eu quero trazer para vocês num resumo aqui. Muitas vezes, o que nos impede de alcançar nossa vitória, de alcançar nossas conquistas, é a gente dar ouvido a outras pessoas em vez de buscar a voz de Deus. Você nota que ele estava afastado de Deus e esse afastamento impediu que aquele povo avançasse, que aquele povo viesse a vencer aquela guerra. Muitas vezes você está lutando por algo que parece ser tão difícil, Você já está vendo, você até consegue enxergar o caminho para essa vitória. Foi o que aconteceu com Josué. Josué pediu para que ele subisse um monte e olhasse os outros soldados. Ele até conseguia ver a vitória, mas por um detalhe, por não consultar a voz de Deus e consultar os homens, ele pagou pelo preço do pecado e seus soldados pagaram pelo preço da morte. Então, gente, o que eu queria deixar para vocês aqui
é que não deixem que o pecado continue afastando você de Deus. Não deixe que o pecado impeça você de avançar dentro daquilo que Deus já tem preparado para você. Não deixe que suas conquistas não sejam alcançadas devido a conselhos de outras pessoas. Às vezes as pessoas nem vão te aconselhar por mal. Às vezes as pessoas vão te aconselhar achando que estão fazendo um bem para você, que estão te ajudando, mas na verdade só quem pode nos socorrer em meio às aflições, em meio ao desespero, em meio ao medo, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, é Ele, Yahvé, é Ele, Jesus, é o Consolador que Ele nos deixou, o Espírito Santo. Então, quando você estiver angustiado, desesperado ou com medo, clame ao nome do Senhor. A palavra diz: entra dentro do teu quarto e ora em secreto, porque em secreto Ele te vê, em secreto Ele te ouve, e em secreto Ele vai te atender. E se não vier a acontecer, você buscou se aconselhar com a pessoa certa. Você buscou se aconselhar com aquele que nós devemos nos aconselhar: Deus, Jesus, Espírito Santo. E você vê que lá no versículo 5 e 6, Josué se lamenta diante de Deus. A palavra diz que ele rasgou a sua roupa, rasgou as suas vestes, ele se prostrou com o rosto na terra diante da arca do Senhor. Não só ele, mas como os anciãos de Israel. Então você vê que ele não precisava passar por aquilo, mas por não consultar a quem ele deveria ter consultado, ele pagou o preço do pecado. Seus soldados pagaram o preço do pecado. Mas como líder e como servo, ele reconhece o erro. Ele se prostra à arca do Senhor. Ele se prostra a Deus, porque ali ele se arrepende. Ele reconhece que a morte daqueles homens partiu de um erro dele, partiu de uma desobediência. E você vê que, como ele era um homem temente a Deus, ele vai e faz aquilo que todos nós deveríamos fazer quando cometemos um erro, quando somos desobedientes a Deus, porque nós somos carne em espírito. Então nós temos nossas falhas, nós temos nossos erros, nós temos os nossos deslizes, porque ainda assim somos carne. Mas até quando nós vamos deixar a carne falar pelo nosso espírito? Até quando nós vamos deixar com que a carne sacrifique o nosso espírito ao pecado? Então, que possamos ser mais obedientes, que possamos ter mais discernimento e sabedoria, que possamos buscar ouvir mais a voz de Deus, que possamos, em meio às aflições, ao desespero, ao medo, como eu já disse, aos problemas e às dificuldades, buscar a Deus, porque Ele é o único que pode fazer nova todas as coisas. Ele é o único capaz de resolver todos os teus problemas, todos os meus problemas. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Amém?
Então, a quem você tem recorrido em meio às suas lutas? Você tem buscado homens ou você tem buscado a Deus? Devemos nos humilhar diante de Deus, assim como Josué fez. Devemos rasgar as nossas vestes. Rasgar as vestes, quando fala que Josué rasgou as suas roupas, ali fala que ele se humilhou diante de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos nos humilhar diante ao Senhor. Nós devemos buscar nos aconselhar com o Senhor. E nós devemos também reconhecer nossos erros. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. Depois dali, Josué tem uma conversa com Deus no versículo 7 e 9, vocês vão estar lendo também. E como eu falei, eu espero que vocês possam estar meditando nessa palavra, que o Espírito Santo também venha falar com você, assim como ele falou comigo. Essa ministração é muito longa dentro daquilo que o Espírito Santo ministrou para mim. Então fiz apenas um resumo para que você possa hoje refletir nessa palavra e que você venha entender que Deus fez o céu e a terra para que nós tenhamos a referência que não é da terra que vem o nosso milagre, não é da terra que vem o nosso socorro, e sim do céu. Deus fez o céu e a terra para que nós tivéssemos como exemplo que não é o homem que pode fazer por você aquilo que ele pode fazer. Amém? Então essa palavra eu deixo para vocês. Eu espero que tenha chegado para você como um refrigério, como uma luz, né, em meio à escuridão, que tenha chegado para você com uma palavra não só de conforto, mas uma palavra de força, que venha a ser uma palavra que venha a mudar suas atitudes perante essas situações, que seja uma palavra que venha a mudar os seus atos perante essas situações, perante os problemas, perante as dificuldades, perante as angústias, perante os desesperos, perante ao medo. Temos que lembrar que Ele é aquele que lança fora todo o medo. Então é a Ele que temos que recorrer, é a Ele que temos que buscar, é a Ele que nós temos que nos aconselhar. Amém? Shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus. Meditem nessa palavra e deixe que o Espírito Santo fale com você também. Se quiser, deixe um comentário sobre a sua experiência depois de como foi estudar essa passagem, o que o Espírito Santo passou para você, falou para você, o que você teve de discernimento. Isso é bacana para a gente trocar informações. E como eu disse, a palavra se renova todos os dias. Amém? Shalom, shalom. Abraço. Tchau.